Quênia. O palco das batalhas sem fim entre o caçador e a caça. Nem todos os predadores rugem. Nem todos governam pela força. Eles vêm sem avisar. Eles agiram sem hesitação. E cada vez que ele ataca, a natureza testemunha um momento perfeito de instinto. Quênia. Os predadores silenciosos. Nas pradarias baixas e nos pântanos cercados por florestas da África subsaariana vive uma criatura que poucas pessoas notam. Não tão grande quanto um leão. Não tão proeminente quanto o leopardo. Mas com suas orelhas em forma de antena, constituição esguia e saltos extraordinários, ele é um dos predadores mais habilidosos do mundo natural. É o lince africano, também conhecido como serval. Os linces têm corpos esguios com pernas excepcionalmente longas em relação ao tamanho do seu corpo. Um indivíduo adulto pesa cerca de 8 a 18 quilos, tem cerca de 60 centímetros de altura no ombro e cerca de 1 metro de comprimento, incluindo a cauda. O pelo amarelo cremoso salpicado de preto cria uma camuflagem ideal entre as ervas daninhas e as bordas da floresta. Suas orelhas são grandes e redondas, pretas com uma listra branca proeminente, o que ajuda na comunicação silenciosa entre mãe e filho, além de atuar como um radar acústico supersensível. Ao contrário de muitos outros felinos, os linces têm proporções irregulares nos membros dianteiros e traseiros. Suas patas traseiras mais longas os ajudam a pular verticalmente, atingindo alturas de mais de 3 metros em um único salto. Seus olhos não são muito grandes, mas sua capacidade de localização pelo som é incrível. Os linces têm uma expectativa de vida média de 10 a 12 anos na natureza e podem viver mais em cativeiro. À medida que a luz do entardecer caía gradualmente sobre a pastagem, a floresta esparsa começou a ficar silenciosa. Mas o lince está no auge da sua atividade. À última luz do dia, ele se movia lentamente pela grama espessa, com as orelhas eretas como duas antenas delicadas. Cada passo era leve, mas todo o seu corpo estava tenso como a corda de um arco, pronto para reagir a qualquer momento. Com seus ouvidos excepcionalmente sensíveis, os linces conseguem ouvir as frequências ultrassônicas que os ratos emitem quando se comunicam ou se movem na grama.
Ele não precisa ver sua presa. Só precisa ouvir. O menor som, o raspar de pequenas garras nas raízes das árvores, o som de um pedaço de grama sendo empurrado para o lado quando um rato se move, tudo é analisado em tempo real. Depois de localizar sua presa precisamente sob a grama espessa, o lince parou. Completamente imóvel. Orelhas voltadas para o som. Olhos semicerrados. Respirando lentamente. Todo o corpo concentra energia nas pernas traseiras. O salto está prestes a começar. E então, em menos de um piscar de olhos, ele disparou verticalmente no ar. Ao pousar, ambas as patas dianteiras baterão no local onde o rato estava, com força suficiente para matá-lo ou paralisá-lo instantaneamente. Se a presa não estiver morta, o lince morderá rapidamente a nuca com os dentes, encerrando a caça em segundos. Os linces geralmente comem em locais secretos, evitando expor sua localização a predadores maiores. Ele não acumula nem carrega presas de volta para o ninho. Cada refeição é um final limpo, eficiente e sem complicações. Ao longo de uma noite, um lince adulto pode realizar de 10 a 20 dessas emboscadas. E embora cada presa pese apenas algumas dezenas de gramas, elas contribuem para fornecer quase toda a energia necessária para manter seu corpo flexível e sua capacidade de sobrevivência. Os linces são animais solitários, formando pares apenas durante a época de reprodução. Uma fêmea geralmente está no cio em qualquer época do ano, mas o pico geralmente coincide com a estação chuvosa, quando as fontes de alimento são abundantes. Após uma curta perseguição e acasalamento, o macho irá embora e a fêmea cuidará de todo o processo de gestação, parto e criação. A gestação dura cerca de 75 dias. A fêmea dará à luz de 1 a 3 filhotes em uma pequena toca ou entre arbustos. Os filhotes nascem cegos, fracos e completamente dependentes das mães. Durante as 2 primeiras semanas, a mãe não sai do ninho por muito tempo. Quando os filhotes estão fortes o suficiente, eles aprendem a caçar observando e brincando com presas vivas. Os linces desempenham um papel importante no ecossistema.
Como grandes espécies de controle de roedores e insetos, eles ajudam a manter o equilíbrio na cadeia alimentar, limitando doenças e danos agrícolas em áreas marginais de conservação. No norte do Quênia, onde colinas rochosas se alternam com as planícies áridas de Laikipia, nenhum lugar é verdadeiramente seguro. O clima é imprevisível. Humanos e grandes predadores competem por terra. E no meio daquela terra árida, um grupo de criaturas ainda existe. Não pela força, mas pela união. Cão selvagem africano. O predador está desaparecendo de grande parte do continente, mas ainda persiste em alguns cantos selvagens do Quênia. Sem barulho, sem rugido, eles vivem escondidos atrás de arbustos, riachos rasos e estradas de terra que só eles chamam de lar. O cão selvagem africano é um dos predadores de constituição mais singular do mundo animal. Diferentemente de qualquer outra raça de cachorro, eles carregam um genoma evolutivo distinto, o suficiente para diferenciá-los de todos os seus parentes próximos. Corpo esguio, pernas longas, peito largo, orelhas grandes e redondas e focinho curto são características reconhecíveis. Um indivíduo adulto pesa em média entre 20 e 32 quilos. Eles não são altos, mas são elegantes, musculosos e correm graciosamente. A pelagem curta e manchada vem em 3 cores principais, preto, amarelo e branco, formando padrões únicos que são únicos para cada indivíduo, como impressões digitais humanas. Os ouvidos deles não servem apenas para ouvir. Com uma grande área de superfície, as orelhas ajudam a dissipar o calor e regular a temperatura do corpo durante movimentos contínuos. Boa visão, mas não tão boa quanto a audição. Os olhos são relativamente pequenos, mas sensíveis o suficiente para detectar movimentos à distância. Dentes afiados e mandíbulas fortes permitem rasgar a carne de forma rápida e eficiente. Os cães selvagens africanos são criaturas que nasceram para correr. A estrutura óssea corporal deles é otimizada para alta velocidade média e resistência a longo prazo. Eles podem manter velocidades de 50 a 60 km por hora por vários minutos, uma característica raramente vista em qualquer outro predador. Ao contrário de leões ou leopardos, os cães selvagens não dependem da força individual ou da surpresa absoluta.
Eles contam com uma estratégia de enxame, onde cada membro do grupo desempenha um papel insubstituível. Esta não é uma caça individual. Esta é uma dança em grupo. Antes de cada caçada, o bando se cumprimenta com gritos característicos, altos, curtos e contínuos, semelhantes aos de pássaros. Esses sinais ajudam a unir a mente e sincronizar os movimentos. Quando o alvo é identificado, geralmente é uma gazela, um impala, um javali ou até mesmo uma pequena zebra. A perseguição começa. Nenhuma emboscada. Sem silêncio. Eles correm em linha reta. Um grupo líder segue a presa. Outro grupo circulou pela lateral para aplicar pressão. Por fim, quando a presa não consegue mais acompanhar o ritmo, a matilha cerca e ataca rapidamente os pontos fracos, como as pernas e a garganta. Uma vez abatida, a presa será dilacerada em minutos. Cada matilha de cães selvagens tem um casal reprodutor de líderes de matilha. A fêmea alfa é o único indivíduo que dá à luz, enquanto o resto do grupo ajuda a cuidar, proteger e criar os filhotes. Este é um dos raros sistemas de criação comunitária entre carnívoros. O estro geralmente ocorre durante a estação seca, quando as presas são mais fáceis de encontrar e as condições de vida são mais estáveis. Após o acasalamento, a fêmea fica prenhe por 70 a 75 dias e dá à luz de 6 a 16 filhotes em uma toca de terra. Durante o tempo em que a fêmea está no ninho, toda a matilha se reveza caçando e trazendo comida para alimentá-la. À medida que os filhotes começam a sair de suas tocas, eles aprendem a se comunicar, reconhecer os cheiros da matilha e observar caçadas à distância. Por volta dos 2 ou 3 meses de idade, eles começam a se movimentar com o rebanho e ficam completamente protegidos. A estrutura social dos cães selvagens africanos é muito rígida. Todo o comportamento gira em torno da sobrevivência do grupo. Os membros compartilham o trabalho. As decisões são tomadas coletivamente. E qualquer indivíduo perdido será recuperado pelo rebanho em poucos dias, se estiver vivo. O sucesso biológico do cão selvagem africano não reside no domínio ou no poder. Ela reside na camaradagem e na disciplina coletiva. Um modelo que opera com base na confiança, algo que nem todos os predadores têm.
À medida que a luz do sol começou a recuar das pastagens, deixando seus últimos raios de luz na poeira fina, a matilha de cães selvagens recuou para seu local de descanso. As sombras cinzentas e manchadas jaziam próximas umas das outras, respirando lentamente após a longa caçada. Uma figura esguia, com padrões de manchas cobrindo seu corpo, movia-se como fumaça. Sem pressa. Sem pressa. Mas absolutamente de propósito. Olhos dourados se arregalaram. Os ouvidos se voltam para cada som. O pé toca o chão sem deixar som. Este não é um predador que precisa de uma matilha. Um andarilho silencioso entre a fronteira da escuridão e a luz do dia. Uma personificação de controle e paciência. Leopardo. O solitário perfeito. No mundo dos grandes predadores africanos, o leopardo é o menos visto. Não porque sejam raros, mas porque eles são bons em se esconder. Com seu corpo flexível e compressão poderosa a cada passo, o leopardo é a personificação da graça e do controle absoluto. Um indivíduo adulto pesa de 30 a 80 quilos, dependendo do sexo e do habitat. Corpo longo, dorso arqueado, patas traseiras fortes e cauda longa ajudam a manter o equilíbrio perfeito. A pelagem marrom dourada salpicada de flores pretas não só cria beleza como também fornece camuflagem ideal em meio à luz solar fraca no solo da floresta e da savana. Os olhos são aguçados e refletem bem a luz. O olfato é sensível, mas não tão bom quanto a audição e a visão noturna. Mandíbulas fortes, estrutura de ombros flexível e músculos fortes no pescoço permitem que ele puxe presas mais pesadas do que ele até o topo de uma árvore de 3 metros de altura sem perder o impulso. Excelente capacidade de escalada e salto. Os leopardos podem saltar até 6 metros na horizontal e 3 metros na vertical de uma só vez. Essa mobilidade faz com que seja o grande felino mais bem adaptado a muitos ambientes. De selvas, colinas, savanas e até perto de áreas residenciais. Ao contrário dos leões ou cães selvagens, os leopardos não caçam em matilhas. É um indivíduo independente, que caça sozinho, vive sozinho e protege sua própria parte do mundo no escuro.
Isso torna sua técnica de caça mais individualizada e flexível do que a de qualquer outro grande predador na África. Durante o dia, os leopardos se escondem nas copas das árvores ou sob a sombra de grandes rochas. Quando a noite cai, ela se move tão suavemente quanto o vento. Cada passo é calculado. Não se trata de velocidade, mas de posição. Não perseguindo, mas perseguindo. Não ameace, mas aproveite os pontos cegos da sua presa. As presas do leopardo são muito diversas. De pequenos antílopes, macacos, porcos-espinhos, a pássaros, lagartos e até cães selvagens. Às vezes, os leopardos matam presas grandes, como zebras jovens ou antílopes adultos, se as condições forem favoráveis. O crepúsculo cai na savana queniana. A luz do sol do fim da tarde se quebrava em fragmentos dourados através das copas das árvores, desenhando raios de luz no chão seco. O espaço parecia parar de respirar. E naquele silêncio, uma figura passou pela grama baixa, rapidamente, sem fazer barulho. Leopardo. Um macho maduro, de andar gracioso, olhos amarelos examinando lentamente os arbustos. Ele vem seguindo esse rebanho de impalas desde cedo. Espere. Siga em frente. Mas ainda não. Um jovem impala está diminuindo o ritmo. Desvie-se do grupo. Esse é o seu objetivo. O leopardo pressionou seu corpo contra o chão. As orelhas giram a cada pequeno movimento. Quando surge a oportunidade, o leopardo inicia suas táticas de caça. A caçada acabou. O jornal não comeu na hora. Ele usa seus dentes para arrastar suas presas para arbustos ou subir em árvores, vários metros acima do solo. Nas árvores, você está a salvo de hienas, cães selvagens e até mesmo leões. Os leopardos podem esconder suas presas ali por 2 ou 3 dias, comendo-as gradualmente em intervalos regulares para não chamar atenção.
A capacidade de esconder presas e escolher onde matar torna os leopardos extremamente eficientes na sobrevivência, apesar de sempre serem superados por aqueles mais numerosos e com força física maior. Os leopardos são solitários, exceto durante a época de reprodução. Uma fêmea entra no cio alguns dias por ano, sinalizando com cheiro e um chamado muito baixo. O macho rastreará, abordará cuidadosamente e realizará o processo de acasalamento ao longo de vários dias. Depois disso, os dois se separaram. A gravidez dura de 3 a 3 meses e meio. As fêmeas escolhem cavernas escondidas ou ocos de árvores para dar à luz. Uma ninhada geralmente tem de 1 a 3 filhotes. Os filhotes nascem cegos, fracos e completamente dependentes das mães. Durante as primeiras 6 semanas, eles não saem do ninho. Quando eles têm idade suficiente, a mãe começa a ensiná-los trazendo presas vivas. As primeiras aulas de caça começam com tiros errados. Cair. Vaca. E tente novamente. É uma fase de sobrevivência. Apenas cerca de 1/3 dos filhotes sobrevive até a idade adulta. Os perigos vêm de outros predadores, cobras, incêndios florestais ou competição de outros leopardos. Apesar de sua natureza reclusa, os leopardos desempenham um papel importante no ecossistema. Eles controlam um número de pequenos herbívoros, prevenindo surtos de doenças em animais fracos. Ao mesmo tempo, eles deixam para trás restos de presas, fornecendo uma fonte de alimento para hienas, abutres e insetos. O leopardo não é o rei da savana. Mas eles são artesãos da escuridão. Uma entidade de existência silenciosa, porém profunda. Cada movimento deles não é para dominar, mas para sobreviver o suficiente em um mundo onde um olhar errado pode significar a morte. O Quênia é mais do que apenas uma terra. É um coração selvagem batendo. Uma sinfonia feita de rugidos, gritos, passos e silêncio. Aqui, todas as criaturas, sejam elas grandes como um elefante ou pequenas como um lince. Todos desempenham um papel na frágil, mas resiliente, rede de sobrevivência. Eles não vivem para dominar. Eles existem para manter o equilíbrio. E graças à presença deles, este mundo ainda tem um lugar onde a natureza pode viver adequadamente. Sem edição, sem necessidade de explicação.
O Quênia é um capítulo no livro da Terra que ainda estamos escrevendo. Toda caçada. Cada bebê nasce. Toda vez que os humanos escolhem preservar em vez de invadir. Essas são todas respostas para as perguntas que continuamos nos fazendo. Estamos conscientes o suficiente para preservar a natureza não apenas como uma memória, mas como parte do futuro?